para começar, a gente precisa pensar um pouco sobre o que é o medo, né? Será que é tão ruim assim ter medo? É uma pergunta que a gente nem sempre se faz, né? Porque o medo, ele pode ser paralisante, mas ele também pode ser o start para você tomar atitudes que façam com que você lide com esse medo ou com que você afaste esse medo, né? Então, a gente precisa saber como a gente lida com esse medo, porque ele faz parte, né? Nós somos seres humanos e faz parte da nossa fisiologia, faz parte a gente sentir medo. O medo, ele vem da necessidade de proteção, instinto de proteção. Então, não tem como a gente não viver e trabalhar com ele ao longo da vida e sentir medo de algumas coisas. Mas é muito importante a gente entender da onde vem esses medos, o grau desse medo, porque às vezes pode ser de fato um medo que te paralisa e às vezes e aí o buraco é mais embaixo, né? Mas às vezes são medos das coisas que as pessoas projetam na gente, no que as pessoas esperam da gente, das expectativas que a gente quer cumprir para outras pessoas, do quanto que a gente se cobra e se fecha demais, não está aberta a outras possibilidades, a plano B, plano C, plano D. Então a gente precisa trabalhar o ponto do nosso medo, né? A gente tem medo de quê? É muito importante a gente entender o medo para a gente tentar descobrir de onde ele vem, né? E também como a gente reage a esse medo, porque o medo em si, ele é um sentimento protetivo. Se a gente não tivesse medo de altura, por exemplo, a gente ia sair se jogando pelos penhascos, né? Se não tivesse medo, sei lá, medo de perder a vida, a gente ia se jogar na frente dos carros. Então, ele é um sentimento protetivo, né? Não é um sentimento ruim. Mas aí a gente encontra, geralmente, dois tipos de mulheres. A gente, ou, né, falando assim, dentro da nossa perspectiva, dentro do nosso contexto. Geralmente tem aquela mulher que tem medo do parto normal, não sabe nem o que é, né? O medo, não sabe identificar, só tem medo do parto normal. E aí não quer nem falar sobre ele, não quer nem saber o que é, não quer. Ouve a palavra doula e sai correndo. Aí tem amigas assim, tipo, já quando descobre que tá grávida, não quer nem falar comigo, nem chegar perto de mim, Tem até medo, né? porque tem medo do parto normal. E aí não quer nem saber que eu quero falar, ou se eu quero falar alguma coisa. E tem aquela outra mulher que tem medo e vai identificar que medo é esse, né? E vai estudar para saber as verdades e as mentiras sobre esse medo. Então a gente está falando hoje principalmente com essa segunda mulher que quer entender que medo é esse. E como que eu posso lidar com esse medo? Como que eu posso fazer para que esse medo não me paralise e não me atrapalhe lá no dia do meu parto? Não só no dia do meu parto, mas também nas minhas decisões durante a minha gestação. Porque o parto ele vai se construindo ao longo da gestação, não é só lá quando começam as contrações, mas são as decisões que você vai tomando durante a sua gestação. E aí, se você tem um medo que te paralisa, que você não quer nem saber a respeito disso, você pode tomar decisões que não são as melhores de repente, né? É verdade. Vou ler aqui para vocês um trechinho de um livro que eu vi essa semana aí na internet. O livro é Quem Mexeu no Meu Queijo e tem uma partezinha dele que eu acho que a gente consegue trazer aqui para a cena de parto e entender, né, como isso pode ajudar, como o medo pode nos ajudar de alguma forma. O trecho diz, né? Ele sabia que às vezes um pouco de medo pode ser bom. Quando você tem medo de que as coisas vão piorar se você não tomar uma atitude, isso pode instigá-lo a agir. Mas não é bom quando você fica temeroso a ponto de não conseguir fazer nada. Então, tem duas reações para o medo: você se proteger ou você paralisar e deixar com que o que você tem medo aconteça com você. Então, dentro da cena de parto, a gente tem esses dois parâmetros, né? Por exemplo, vamos pensar num medo que a gente tem
inserido aí na cena de parto. Às vezes, por exemplo, o medo de sofrer violência obstétrica, por exemplo. Você está gestante, né? Isso é um fato, o bebê, uma hora ele vai sair, né? Vai Não nascer. tem, não tem outra opção. Então, assim, você tem medo de violência obstétrica e o que você vai fazer? Você vai paralisar e deixar a vida te levar, deixar com que o plantão do hospital escolha o que vai ser feito com você. Você vai deixar que as pessoas à sua volta te digam o que é certo e errado, o que você tem que aceitar ou não. Ou você vai pensar em formas de lidar com essa realidade, né? Que infelizmente a gente tem, né, uma cultura aí de violência obstétrica que a gente precisa se informar e lidar com isso. Então a gente tem essas duas possibilidades para reagir ao medo. Ou a gente vai paralisar, ou a gente precisa buscar formas de reagir a ele da melhor forma possível. Uhum. E na cena de parto, eu acho muito importante assim, a gente pensar na informação no geral. Por quê? Porque quando você está informada, quando você tem informação, quando você busca saber, por exemplo, né, voltando ao exemplo da violência obstétrica, o que é violência obstétrica, as condutas que são violência obstétrica, você vai acabar entendendo e percebendo que várias coisas que são feitas não precisam ser feitas, mas que você precisa estudar para entender o que você pode recusar, o seu poder de recusar, o que é seu direito como mulher e como parturiente. Então, quando a gente começa a, vamos dizer assim, a debulhar essas informações, a gente começa a se empoderar, a gente começa a perceber que a gente pode mudar através do medo. Porque se a gente não tiver medo, o que vai acontecer? Você vai engravidar, você vai passar ali as 40 semanas e você vai pensar: a hora que for para nascer, eu vou para a maternidade, tudo vai acontecer e tudo bem. Né? Você não teve medo, mas você teve medo porque você não teve o conhecimento do cenário obstétrico, como ele funciona, e muitas mulheres realmente não têm. Vai acabar vai acabar sofrendo as consequências do nosso cenário obstétrico. Na verdade, quando a gente estava conversando, né, e planejando esse assunto, a gente chegou a uma conclusão. O maior segredo que Não não, fechem a live, tá? né, não é a live, porque a gente só está começando. A gente ainda tá como que a gente lida com isso, que é o mais importante. Mas o grande segredo é que não tem um parto sem medo. Não existe esse parto sem medo, porque o medo, ele é um sentimento intrínseco ao ser humano. Ele é um sentimento protetivo. Ele é um sentimento que ele vai surgir, principalmente na primeira gestação, porque a gente não conhece essa situação. É muito comum a gente ter medo do desconhecido. A gente nunca passou por isso, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que vai encontrar a gente, como que vai ser essa experiência, como que eu vou reagir a essa experiência. Então, eu vou ter medo. Agora a gente vai, a partir de agora, nessa live, pensar nas formas da gente lidar com esse medo, para que esse medo não seja paralisante, para que esse medo não traga consequências para o meu parto, que eu não quero. Que depois eu pense assim, nossa, se eu tivesse enfrentado esse medo, eu não teria sofrido violência, por exemplo. Se eu tivesse enfrentado esse medo, meu bebê não teria ido para UTI porque nasceu fora de época, numa cesárea necessária. Então, a gente quer agora dar ferramentas e auxiliar vocês a pensarem como que a gente enfrenta esse medo, como que a gente se torna essa pessoa que olha para o medo e vai tentar se mover a partir dele, né? E não paralisar por causa do medo. Uhum. Acho que a primeira coisa a gente parte, a Natália falou, informação é tudo, exatamente. Natália, informação é tudo. E aí a primeira questão, boa noite, Nath. E aí a primeira questão é exatamente isso, conhecer o processo, né? Primeiro, né, depois que a gente descobriu esse segredo, que não existe um parto sem medo, então como que a gente lida com isso? A primeira coisa é conhecer o processo. A gente vai conseguir conhecer na prática? Não vai, só na hora. Mas a gente precisa, pelo menos,
ter uma ideia de como é o processo, né? O que eu vou passar no terceiro trimestre, principalmente, né? No segundo trimestre, como que vai ser? Quando chegar no parto, né? O que vai acontecer? Ainda tem muita gente que acha que é a bolsa que rompe para começar o trabalho de parto. Então, você precisa saber quais são os sinais do trabalho de parto, né? Como que a gente identifica uma contração de trabalho de parto ou uma contração que ainda não é trabalho de parto? Quais são as fases do trabalho de parto? Então, conhecer o processo, conhecer quais são as intervenções, o que acontece quando eu chego no hospital, né? Muito, tudo isso faz parte do nosso medo. A partir do momento que eu entrei no hospital, o que acontece lá, desde a recepção? Quais são os procedimentos? Quais são as intervenções? O que acontece depois que meu bebê nasce? O que vão fazer com ele? O que vão deixar de fazer com ele? Então, conhecer o passo a passo, conhecer todo esse processo na teoria, porque você na prática só vai ter lá no momento do seu parto, é muito importante. É o primeiro passo para você se mover contra esse medo. Uhum. Inclusive é muito importante também, e é uma coisa que nós doulas falamos bastante nos acompanhamentos também, é sobre a questão das indicações reais de cesariana, né? Porque acontece muito no final da gestação, dependendo do tipo de acompanhamento que a gente tem, a gente se depara com um médico dizendo que a gente precisa dessa cesariana, e aí a gente chegou lá no final da gestação e a gente não sabe se de fato essa cesariana vai ser melhor para você e para o seu bebê. Muitas vezes isso é feito, né, para te convencer na base do medo que você precisa dessa cesariana. Então, novamente, o medo vai entrar. Mas a partir do momento que você tem informação, que você sabe que essa indicação não é real, essa informação vai fazer uma barreira para que você não tenha medo. Porque muitas vezes você vai, mesmo que você tenha, né, algum tipo de informação, o medo, ele começa a vir. Mas aí você vai lembrar dentro de você, dentro de tudo que você estudou, vai lembrar que essa, né, falando desse exemplo, essa não é uma indicação de cesariana, que o melhor para você e para o seu bebê é seu bebê nascer na hora que ele achar melhor, né? A hora que ele estiver realmente pronto para nascer, quando ele estiver todo desenvolvido, que o trabalho de parto faz bem para ele. E também nas mudanças de plano, a gente entender que se é uma cesariana bem indicada, porque às vezes acontece isso, da gente se frustrar com o desfecho do nosso parto, porque a gente queria um parto normal. Mas a gente entender que cesarianas bem indicadas significam que elas são mais benéficas para você e para o seu bebê do que um parto normal naquele cenário. Então, a partir do momento que a gente também se prepara para essas coisas que podem acontecer, porque cada parto é único, né? Como a Thaís falou, você se prepara, mas saber como vai ser de fato, você só vai saber lá na hora o que vai ser o seu parto, a sua história e a história de nascimento do seu bebê são coisas que a gente não consegue planejar. E é por isso que o parto tem todo esse mistério e essa coisa forte, né, e sentimental envolvida, porque é sempre um mistério, a gente nunca consegue saber como vai ser esse parto, mas a gente vive uma experiência cada vez mais positiva quanto mais a gente se informa e a gente entende tudo que vai acontecer ali. Até porque quando você entra lá no hospital e você já sabe, né, essa sequência, como a Thaís falou, tudo que vai acontecer, igual quando a gente está planejando um plano de parto, por exemplo, né? Na internação vai acontecer XXX. Quando eu estiver em trabalho de parto vai acontecer tal coisa. É muito diferente de você chegar num hospital e pensar, nossa, agora no meio de uma contração a pessoa vai vir me furar. Será que eu preciso? Será que eu preciso desse soro? Será que eu preciso disso? Sabe? São tantos procedimentos possíveis ali durante o trabalho de parto que quando você não sabe tudo o que está acontecendo, você se sente perdido e com medo. Você não sabe as consequências de tudo aquilo. E é ruim a gente se sentir refém, assim, né? Sem saber o que vai acontecer. Então, por isso que é tão importante essa parte da informação é crucial, assim, para a gente não ter medo, para a gente se sentir confiante em todo esse processo, né? A Sara disse que fez um TCC falando sobre parto humanizado e que ela enfatizava essa questão da informação, né, contra a violência obstétrica. E a Natália também
falou que ouviu muitos relatos de violência que é triste, realmente, Natália, é muito triste. E é muito triste pensar também que a gente, muitas mulheres sofrem e nem sabem que sofreram, né? Violência psicológica. Uhum. E a gente não tem referências. Exatamente. E aí eu sempre falo, por exemplo, do meu parto, do meu primeiro parto. Por algum tempo eu achava que o meu primeiro parto tinha sido muito bom. Porque eu tinha a referência do meu parto. E logo depois, os primeiros partos que eu atendi também foram partos com plantão ou partos com bastante intervenção. Então, a referência que eu tinha do meu parto ainda pensava, nossa, é muito bom. Aí eu comecei a atender com humanizadas, com outros profissionais. Aí eu entendi, eu falei, nossa, então realmente poderia ter sido melhor. Uhum. E aí a gente começa a cair a ficha, tá? A informação, ter referência, saber a diferença, né? As diferenças que podem ter dentro do cenário hospitalar, é importante para a gente ter esse medo que nos move e não o medo paralisante. E eu acho que a segunda questão também sobre o medo, o segundo segredo sobre lidar com esse medo é você também se autoconhecer. É você saber quem você é, o que te fere, né? Qual é a tua história? É importante você parar e pensar qual é a tua história, qual é o seu contexto, qual é o seu contexto familiar. Porque de repente o seu medo ele está ligado a uma situação da sua família, né? A gente atendeu recentemente uma pessoa que ela tinha bastante medo de perda gestacional porque ela tinha tido uma perda gestacional. Ela teve uma pessoa próxima que teve uma perda gestacional, teve outra pessoa próxima que o bebê nasceu bem novinho e em meio a tudo isso ela estava ali tentando um parto normal. Então, assim, é importante a gente conhecer os nossos medos, quem somos nós, qual é a nossa história, qual é o nosso entorno, né? O que as pessoas estão imprimindo sobre nós a respeito do medo, para que a gente possa trazer as verdades com relação a isso. Então, com essa gestante em especial, a gente sempre tentou lidar mostrando que, olha, essa situação aconteceu por causa disso, que é diferente da sua situação. Essa outra situação aconteceu por causa disso, que é diferente da sua situação. Então, a gente tenta trazer a verdade para combater esse medo que a gente traz da nossa família, que a gente traz do nosso, né, da nossa história mesmo, né, daquilo que está acontecendo. Então, o autoconhecimento, entender qual é o seu medo, é muito importante para você transformá-lo em mobilidade, em Sim. motor, e não paralisar diante dele. E isso é muito importante durante a gestação, né? Aproveitar todo esse período gestacional para você trabalhar todos esses medos e não confrontar eles ali no final da sua gestação, sem informação, com todos aqueles medos envolvidos da família e como a Thaís está falando, né? Os medos projetados em você não venham à tona nesse momento, que é muito importante. Vocês gestantes vão perceber que chega lá no final da gestação, é onde vem mais insegurança, tende a vir mais insegurança, porque é, a gente vem, por exemplo, assim, a geração das nossas mães, por exemplo, vem de um cenário de parto extremamente intervencionista, cesarista. Eu tenho certeza que alguém já ouviu falar, por exemplo, assim, você não pode gritar, porque senão as pessoas vão te maltratar. Então, era um cenário, assim, de histórias mirabolantes. Então, as pessoas têm medo e projetam isso na gente. E se a gente não tiver blindada, a gente se sente insegura. A gente sente que está colocando a nossa vida do nosso bebê em risco. Então, a gente precisa estar bem informada e segura das nossas decisões e também entendendo o que você fez, né, dentro da sua possibilidade de recurso financeiro e de conhecimento, você fez tudo que era possível ali para você ter uma boa assistência nesse momento, né? A Ah, Pamela falou: se o medo de criar não nos impediu de escolher maternar, as que puderam escolher, ele também não deve nos impedir de parir. E isso faz muito sentido,
Até porque se a gente for se alongar nesse assunto, criar os filhos é uma tarefa tão árdua, tão difícil, assim, desafiadora, né? Porque você está lidando com um ser humano que tem a sua própria característica e você tem um mundo ao seu redor ali também que influencia na sua criação, de certa forma. Então é um processo tão complexo que, mas muitas vezes também isso não é pensado antes, né? Então, às vezes acontece muito disso, de a gente se deparar com essas coisas da maternidade que a gente nem pensa antes. Mas faz todo sentido. O parto é só o início do processo, né? Não vai acabar ali. Você vai iniciar um processo de maternar ali através do parto. Exato. Então, ó, a gente já falou que para os segredos de um parto sem medo ou com o medo que te move é conhecer o processo, se autoconhecer e aí vem mais um segredo bem importante: escolher quem vai estar do seu lado. E aí a gente tem assim, dentro da sua realidade, dentro das suas possibilidades, a gente tem um leque de pessoas. Então, quem vai estar do seu lado nesse processo, né? Quem vai ser o médico que vai estar do seu lado, né? A enfermeira que vai estar do seu lado, quem vai ser a acompanhante que vai estar do seu lado. Quem vai te acompanhar nesse processo? Você não pode estar sozinha, nem no processo de informação, de se autoconhecer, de lidar com medo, nem no parto. E não é uma pessoa só presente de que, eu tenho uma pessoa aqui que está fora do processo. Não, é uma pessoa que está junto com você dentro do processo. Então, quem que são as pessoas que você pode contar também, né? Você pode, a doula, a outros profissionais, ou pessoas com quem você pode trocar os seus medos. É muito importante você encontrar rodas de gestantes que você possa trocar, conversar e trazer, porque a gente às vezes se sente muito sozinha nesse ambiente, né, do parto humanizado. Eu quero um parto normal, eu quero um parto humanizado. A gente olha ao redor e fala, meu, será que eu tô certa mesmo? Que tá todo mundo indo pro lado oposto? Né? Será que eu não sou a louca mesmo do rolê? Então é importante você encontrar rodas de gestantes, outras pessoas que compartilham esse mesmo sentimento, essa mesma vontade para você trocar. Você vai perceber que você não está sozinha no mundo, que você não é a única que deseja isso, que você não é a única que está estudando, você não é a única que tem uma doula, você não é a única que está pesquisando. Você vai encontrar outras pessoas assim também. É muito importante você saber quem vai estar do seu lado nesse processo. Eu acho importante também lembrar que lá no trabalho de parto, por mais que você seja uma pessoa que não demonstra medo, não tenha medo durante a preparação, se sinta confiante, na hora do parto, é muito comum que chegue um momento que você tenha medo, que você tenha insegurança, que você acha que você não vai dar conta. A gente está passando ali por um processo hormonal que a gente já não responde mais por nós, né? Aquele lado racional que consegue pensar que parir é só um dia, que consegue pensar que parir é bom para o bebê e bom para a mãe. A gente sai desse lado racional. Então, muitas vezes, ter essas pessoas que sabem o porquê de você estar ali do seu lado faz total diferença, porque aquela pessoa vai te relembrar, vai relembrar tudo isso e vai acreditar em você, porque ela sabe que você está pronta, que você está preparada e que você é capaz. Agora, se você tem pessoas do seu lado que em qualquer coisa que você titubeia, as pessoas já desacreditam de você, já te desencoraja, aí, infelizmente, vai chegar esse momento do medo que esse medo das pessoas à sua volta vai te vencer, né? Pode ser que te vença, porque você vai ter um momento que você precisa desse apoio e é muito importante escolher essas pessoas, assim, tanto as pessoas do parto, as pessoas da parte técnica, a doula também, que é o suporte emocional durante o trabalho de parto, e o acompanhante, que é a pessoa familiarizada com você, que te conhece, né? O ideal é que seja a pessoa que te conhece muito bem, que sabe te resgatar dos momentos ali de que a gente se sente incapaz de prosseguir. Então tem que ser uma pessoa que tenha essa conexão com você e no pai do bebê, se você sentir que ele não está preparado para te dar esse apoio. Tem que ser uma pessoa que realmente consiga te dar
não te olhar como se você estivesse sofrendo ali. E não alimente o medo, né? Se estiver ali, ele não pode ser alimentado. A gente tem que enfrentar ele. Se você não tiver impossibilidade de enfrentar, alguém tem que te ajudar a enfrentar esse medo. Então, tem que ser, você tem que escolher pessoas que te... Uhum, exato. Ah, tem os medos também que são... amar. Falar. Não os medos que às vezes são imaginados, né? O Natan, meu filho, ele tem um livrinho dos sentimentos, e aí um dos livrinhos é o medo. E aí fala, né, do medo, é, o medo de altura, o medo do cachorro, o medo de bicho. Ele fala, não ria dos meus medos imaginários, porque para mim eles são reais. Então pode ser que você tenha essa questão do medo, é, só tá na sua cabeça, é imaginário. Mas para você são muito reais esses medos. E aí, a melhor forma de você lidar é com as outras pessoas, né, que estão do seu lado para ajudar a vencer esse medo com a verdade, com o que é real, com o que está ali presente. E aí, de repente, contar com um psicólogo, de repente, qual é o estágio do seu medo, contar com um psicólogo também, além da doula, além do seu acompanhante. E aí você vai vendo, de acordo com a sua realidade, com a sua possibilidade, como que você pode se cercar de pessoas que estão do seu lado, que estão te apoiando, que estão te encorajando, que estão te ajudando a enfrentar os seus medos. Pode ler a pergunta da Mar. A Má Cunha perguntou aqui, contratar uma doula e em que fase da gestação? Eu acho importante que você contrate a doula o quanto você puder, né? Que assim que você engravidar e souber, né, que você precisa de uma doula, que você pense, né, comece a pesquisar e escolha a sua doula, para que ela possa te dar o suporte desde o começo da gestação, para te dar suporte para encontrar uma boa assistência de acordo com os seus recursos, poder te ajudar nessa preparação, te passar fontes seguras de informação para você ir pesquisando ao longo da sua gestação. E todo esse suporte nesses momentos fazem já a diferença, porque como a Thaís falou, né? A gente vai construindo o parto ao longo da gestação. Então não é lá na frente. Quando a gente tem quando a gente encontra a gestante, né? Quando ela encontra esse de doulagem lá na frente, a gente consegue atender, a gente faz o possível para fazer uma boa educação perinatal, mas quanto mais você tem suporte desde pelo menos ali no comecinho do segundo trimestre, que é um período legal para a gente contratar a doula, você já tem todo esse suporte da doula que acontece muito antes do parto, né? Então, o trabalho da doula no parto é 20% ali do trabalho, né? O trabalho da doula acontece muito antes do parto, para a gente poder proporcionar toda essa confiança e poder tirar desses medos. Então, é muito importante que você já construa aí a relação com a sua doula, e também por conta de disponibilidade, né? Às vezes acontece com coletivo de doulas, né, que é o nosso caso, costuma acontecer porque a gente, como trabalha em coletivo, a gente se vê. Mas também tem a questão da disponibilidade da pessoa que você escolheu. Então é legal que você isso no início do segundo trimestre, para você ter todo esse acompanhamento ao longo da gestação. É um erro E aí, achar que a doula tem gente... Ah, desculpa. Tem gente que acha que doula é varinha mágica, né? Que a doula ela vai transformar o seu parto no dia do seu parto. Mas não, gente, o trabalho da doula é antes do parto. Isso que a gente está falando sobre o medo, a gente consegue muito mais lidar com ele quando a gente começa a trabalhar na gestação. E aí você tem duas vantagens de contratar uma doula no começo do segundo trimestre, por exemplo. A primeira você tem um prazo maior para pagar a sua doula, né? Você tem geralmente mais facilidade de dividir o pagamento. E a segunda é que você tem um prazo maior para você se preparar, né? Para você ter fundamentos para ir cada vez melhor para o seu parto.
seu parto vai sendo construído na sua gestação, não é lá na frente. Uhum. A Pamela A falou que Pamela falou. gravidez já Quando eu, começou a... quando eu descobri a gravidez, como... Ai, tá cortando. Tá falando junto. Desculpa. Se você conseguiu ler, você conseguiu ler? Não, Cortou aqui pra mim. pode ler. Não? Eu, quando eu a gravidez, comecei a procurar uma doula antes mesmo de contar pro meu marido que estava grávida. É verdade, a gente conversou, você estava bem no comecinho da gestação, né? Fã? Bom, A Má perguntou na caixinha de perguntas, ela pediu para a gente falar sobre as fases do parto e sobre quais os medos de cada fase e como lidar. Má, esse tema é bem extenso. Se a gente for falar aqui agora, a gente vai falar bem, assim, bem superficialmente. Então, a gente tem uma roda específica, inclusive no começo do mês a gente fez essa roda, né, especificamente sobre fases do trabalho. Não, a gente já tem um aulão que a gente falou um pouco sobre isso. A gente tem uma roda específica que a gente fala sobre as fases do trabalho de parto. No começo do mês foi as intervenções, desculpa. Então, é um assunto que é bem extenso também, mas é muito importante conhecer as fases do trabalho de parto, como passar por cada fase e o que você pode fazer para lidar com cada fase. Mas aguardem que virá esse aulão, ou então virá uma roda nossa com esse tema. Tá bem importante mesmo. sim. E eu acho que, A gente falou lembrando, né? Pode falar. A gente só ia falar para ela que a gente conversou sobre essas primeiras fases, né? As fases iniciais do trabalho de parto na roda que se chama Qual a Melhor Hora de ir para o Hospital, né? Lá já tem uma boa primeiras fases iniciais ali do trabalho de parto. Dá para você já ter uma ideia de como o trabalho de parto começa a acontecer, né? Uhum. Exato. Ó, então, para quem está chegando agora, a gente está falando sobre os segredos de um parto sem medo. A gente descobriu que não tem parto sem medo, mas existe o medo que nos move, né? O medo que nos faz ir adiante. O medo que nos protege e nos faz ir adiante. E aí, o importante para a gente ter esse medo é a gente conhecer o processo, a gente se conhecer, a gente ter pessoas ao nosso redor, né? Escolher quem vai estar com a gente nesse processo. E eu acho que, para finalizar, eu diria que a gente tem que preparar a nossa mente. Eu sou suspeita para falar que eu trabalho com Gentle Birth e eu gosto muito dessa metodologia, desse método de preparação para o parto, porque o parto ele é hormonal, né? Ele começa, a gente acha, fica preocupada, querendo saber que exercício que exercício que faz para dilatar, que exercício que faz para obedecer. Claro, tem exercícios que ajudam no trabalho de parto, tem exercícios que ajudam o posicionamento, tem tudo isso, mas o parto, ele é hormonal, ele começa na nossa mente, começa na nossa cabeça, começa no nosso cérebro. Se o cérebro não encontra um ambiente favorável para o parto, a tendência é que esse parto não evolua, porque o cérebro ele vai falar assim, ó, não tô confortável para jogar hormônio aqui, não tá legal. Então a gente precisa, e uma frase que tem no Gentle Birth, que eu acho que é a máxima do Gentle Birth, é saber que eu posso controlar o que é controlável. Então eu preciso lidar com a minha mente para que eu possa ter flexibilidade diante das situações que podem acontecer no meu trabalho de parto. Ter resiliência, jogo de cintura. Como que eu faço para ter isso? Também é uma construção durante a gestação. É através do fortalecimento do conhecimento, todo esse processo que a gente fez antes, né? De se autoconhecer, conhecer o processo e também se cercar de pessoas que estão no mesmo caminho, no mesmo alvo que a gente, vai ajudar o nosso cérebro a entender que a gente está bem, que é um processo fisiológico, que a gente está segura, que isso é normal, que é o rumo da vida.
e vai ajudar a gente lá no dia do parto também. Outras formas que a gente pode fazer para treinar o nosso cérebro é o mindfulness, e aí talvez um dia a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, né? Meditação, oração para quem gosta de oração, tentar trazer a sua mente para o presente. Hoje a gente tem um momento que a gente não vive mais o momento, a gente não vive mais o presente. Ou a gente está no passado ou no futuro. A gente está fazendo 555 coisas ao mesmo tempo. Eu estou aqui na live, estou com o computador ligado, estou prestando atenção se meu filho não está chorando no quarto, estou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Minha cabeça não está mais no presente. Então a gente precisa exercitar a nossa mente para estar no presente, porque o parto ele acontece no tempo presente. É um evento que acontece no tempo presente. Você precisa estar ali para o parto acontecer. Muito importante. Eu acho que a segurança do processo conta muito, né? O suporte, a segurança conta muito para a gente se manter nesse lugar de confiança, né? A Jess falou que ela tem só medo de desistir do parto normal e da anestesia, porque ela morre de medo de agulha. E que ela queria muito conseguir parir sem anestesia. Então, Jess, é exatamente isso que a gente falou. Por que você tem medo da anestesia? Você sabe como que é o processo, né? Por que você tem medo de agulha? Sabe como que acontece? Sabe quem que vai estar ali? Você vai estar com plantão ou com uma equipe particular? Tudo isso é legal você colocar. Quais são os benefícios da anestesia e quais são os riscos da anestesia? É legal a gente colocar esses pesos né, dentro do nosso conhecimento, saber conhecer um pouco mais o processo, para tentar ir desfazendo esse medo. E aí o medo de desistir. Por que você tem medo de desistir do parto normal? O que está por trás desse medo? É por causa da dor? Porque pelo que você falou, me faz pensar que é por causa da dor. Porque, né, desistir porque eu tenho medo da anestesia. Então, é a dor. Então, vamos entender como que é a dor. Como que eu posso lidar com essa dor? Vocês entendem que a gente tem, assim, que ver o nosso medo, ver o que está por trás do nosso medo e fortalecer o nosso conhecimento para a gente enfrentar esse medo. É só por causa da agulha. E, Você não vai ver a agulha. e pra gente ver como você não vai ver agulha. E pra gente ver como esse medo é uma coisa da nossa cabeça, assim, a gente não costuma parar pra pensar que uma cesariana também tem anestesia, também tem agulha. Então, a gente pensa assim, na analgesia, por exemplo, você, vamos dizer assim, eu não vou aguentar o parto. Se você não aguentasse o parto, você passaria por uma anestesia também. Mas a gente não tem esse conhecimento, a gente não tá nisso, e aí a gente não tem medo disso, a gente nem pensa, a gente não tem medo, né? Mas também é uma possibilidade de você ter que enfrentar uma agulha aí também, né? Então, ir trabalhando tudo isso é importante. A Thaís falou, pensar no que você tem medo, pensar no porquê você tem medo, entender como funciona, faz toda a diferença, assim. Não vai Eu desistir não, sugeriria, minha filha. não, mas eu sugeriria para você estudar sobre a questão da dor no parto e sobre os métodos não farmacológicos de alívio dessa dor. Então, como que eu posso lidar com a dor? Também essa questão da respiração, do mindfulness, da meditação, do nascimento, do gentle birth mesmo pode te ajudar bastante com relação a esse medo, porque você não quer um parto com analgesia. Então, uma barreira é a dor. Então, entenda mais sobre a dor, por que da dor, como que ela acontece, por que ela é importante e como que eu posso fazer para que a minha sensação de dor seja mais suportável, né? E aí talvez esse medo possa diminuir, quem sabe você até abra o coração para uma possível analgesia se precisar. Eu acho que a gente acabou falando tudo, né, Vivi? Se alguém tiver ainda alguma pergunta, alguma ansiedade,
Mas a gente falou sobre conhecer o processo, se autoconhecer, se cercar de pessoas que vão te dar suporte, que vão estar junto com você e se preparar mentalmente para esse processo também. Se preparar, preparar a sua cabeça, preparar o seu cérebro. Tudo isso são ferramentas, são segredos para você ter o medo que te move, né? São ferramentas para você ir adiante e enfrentar os seus medos. Exatamente. Eu queria lembrar vocês, agora que a gente está finalizando o assunto, queria lembrar vocês que uma jornada semana que vem, que se chama um Mergulho até o Parto, que vai te dar tudo que você precisa saber para conquistar a sua experiência positiva. A gente vai introduzir e mostrar para vocês como a experiência de parir no Brasil, o que você precisa fazer para ter uma experiência positiva de parto, para construir essa experiência positiva. Vai ser 4 dias de aulas gratuitas. E para participar, o link está na nossa bio, a participação é gratuita, então é só preencher o cadastro que está na nossa bio. Participar com a gente vai ser do dia 15 ao dia 18, sempre a gente vai encontrar vocês aqui às 20 horas. E eu tenho certeza que vai dar muita visão para vocês do que vocês precisam fazer para que essa experiência a gente constrói, a gente pode construir a nossa experiência, a gente não precisa deixar que as pessoas façam com a gente o que elas querem e o que é conveniente para elas. Tá? Então, é muito importante para você tomar as rédeas do seu parto e a gente vai te dar todo o suporte para que isso aconteça nessa jornada. Então, se inscrevam, tenho certeza que vai agregar muito aí na experiência de vocês. E semana que vem a gente não vai ter o aulão porque a gente vai estar nessa jornada, vocês na jornada. E na outra semana a gente vai falar mais sobre os medos, vai tirar os medos do armário. Então, Gé, você volta com o seu medo aqui, enquanto isso você vai trabalhando ele aí. Mas vocês voltem com os seus medos para a gente ir de um e conversar sobre eles, para a gente ir deixando esses medos, entendendo da onde eles vêm, para ajudar vocês a trabalhar esses medos e construir a experiência positiva de vocês, tá bom? E é importante lembrar que... E eu acho que é isso. E também, se você na rede do aviãozinho... Desculpa, Didi. É importante lembrar que a jornada a gente não vai deixar gravado, tá? Então tem que estar presente assistindo do dia 15 ao dia 18. Não vai ficar gravado, vai ser a partir das 20 horas, mais ou menos 1 hora também de aula cada dia. Não vai ficar gravado. Mas se você tiver lá no grupo do WhatsApp, se você tiver lá na outra rede que tem o aviãozinho, a gente vai mandar resumo das aulas, a gente vai mandar outras informações também. Uhum. Inclusive, gente, eu ia falar, estava falando isso para vocês, se vocês quiserem ver o aviãozinho, pede pra gente o link pro direct, porque a gente sempre manda tudo lá, a gente vai lembrar, mandar lembrete da jornada. E a gente manda também resuminho dos aulas para vocês. E a gente manda aula também segunda-feira, para que, se você perder alguma parte, aí você pode ouvir o áudio depois. E também relembrar de tudo que a gente conversou aqui nessa aula, tá? Então, entra lá, participa com a gente, que sempre tem muito conteúdo legal lá. Exato. Beijão, boa noite a todas. Obrigada por quem passou por aqui, por quem esteve aqui. E se vocês quiserem deixar temas pra gente no direct também, pra gente pensar quais aulas a gente pode dar aqui para vocês, para facilitar a vida de vocês, deixem e perguntem, falem conosco. Obrigada, foi um prazer estar com vocês aqui hoje, tá? Participem aqui com a gente, que a gente adora a presença de vocês, a gente adora que vocês mandem perguntas, que vocês construam aqui com a gente a experiência de parte de vocês e contem com a gente aí em alguma coisa, tá bom? Boa noite, bom descanso para vocês. Beijo.